Olá, galerinha do bem! Hoje nós vamos para mais uma aula sobre história do Brasil. Eu espero que vocês gostem, espero que esse conteúdo ele fique claro, porque é um conteúdo muito importante. Bom, nós vamos falar sobre a Primeira República, ou República Velha, como também é conhecido. Esse período ele se inicia em 1889, com a proclamação da República, a partir do golpe de Marechal, e se estende até 1930, com o início do governo de Getúlio Vargas. Lembrando que República Velha é um termo pejorativo, que nós vamos chamar de preconceito histórico. Por quê? Esse termo ele foi criado por Getúlio Vargas. Getúlio ele vai defender, ele vai acreditar que tudo que veio antes dele era ultrapassado, era velho. Mas vamos seguindo. No vídeo anterior, nós vimos que vários motivos levaram à proclamação da República no Brasil, mas que duas forças tiveram uma importância maior. Os militares, né, que eles tinham por objetivo uma república mais centralizada, mais autoritária, onde os militares eles tivessem um papel mais decisivo nas questões nacionais, lembrando que eles condenavam a monarquia em nome do progresso, em nome da evolução, e a elite civil, que era representada pelos partidos regionais, onde eles exigiam uma maior participação e que atendesse às demandas das províncias. Assim, as decisões elas não estariam tão centralizadas, porque o foco, o objetivo, né, é que os estados tivessem um poder mais amplo. A ideia positivista, que é a ideia dos militares, ela acabou saindo vencedora, mas a luta, no geral, ela foi ganha pelas elites civis. Isso porque, no primeiro momento, quem predominou no poder foram os militares, que é o que nós vamos chamar de República das Espadas, dividido em dois períodos, presta atenção. O primeiro período nós iremos chamar de República das Espadas, que começa em 1889 e se estende até 1894. É a República dos Marechais, que é governada por militares, e por isso que tem esse nome República das Espadas. Lembrando que os militares que deram um golpe na monarquia, agora eles vão governar o país. Então o governo que agora ele é republicano, ele é apoiado por parte do exército, que é representado pelo Marechal Deodoro da Fonseca como presidente e o vice Floriano Peixoto. E aí se estabelece algumas medidas, algumas mudanças. Entre elas, a gente já tem a ampla autonomia das províncias, que agora elas passam a ser estados. Um fato importante na época era eliminar tudo que estava relacionado à monarquia, era exilar a família real, criar uma nova constituição para se concretizar de vez uma república. Então, lá em 1891, foi criada a segunda Constituição do Brasil, é a primeira da República, e assim oficializa-se então um governo republicano. Marechal Deodoro é o primeiro presidente do Brasil, ele passa a ter ali um mandato de 4 anos, é criado os 3 poderes, o poder executivo, que é o poder que vai executar as leis, o legislativo, que cria as leis, e o poder judiciário, que é aquele poder que vai julgar os conflitos que ocorrem na sociedade. Com essa Constituição, nós temos o fim do voto censitário, que é aquele voto por renda. Então, passam a ser eleitores todos os cidadãos, homens, maiores de 21 anos. Só que, por outro lado, a gente vê que acontece uma exclusão. Então, mulheres, analfabetos, mendigos e uma parcela tanto da ordem religiosa como de soldados, eles não eram considerados eleitores e eles eram impedidos de votar. O voto ele não era secreto, o eleitor ele não era resguardado por uma cabine e na época havia diversas ameaças, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Outra característica é a separação entre Estado e Igreja, e institui assim a liberdade de culto. Então o Estado ele passa a ser laico, ou seja, todas as religiões elas devem ser respeitadas. Os estados eles passam a ter mais autonomia, que era o desejo da elite agrária, até porque eles apoiaram o republicanismo para isso, mas apesar de toda essa autonomia dos estados, ainda assim permanecia a hierarquia da federação. Como assim, professora? Bom, nós temos os estados e o governo federal. Os estados eles passam a ter mais autonomia, o que antes não acontecia. Mas no Brasil ainda assim prevalece a Constituição Federal, então tem que respeitar essa hierarquia. A gente também tem a questão da bandeira que faz parte desse conjunto de mudanças.
Apesar de ser famosa aquela história de que a bandeira representa as nossas riquezas, então, por exemplo, o amarelo ele representa o ouro. Na verdade, ela não deixa de ser uma homenagem à monarquia, tanto que pouca coisa muda, o que troca é a coroa pelo círculo lá com o lema positivista escrito e as estrelas que elas vão representar a divisão do país. Então, os 26 estados mais o Distrito Federal. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre economia. Os últimos anos do Brasil imperial, eles foram marcados por algumas mudanças, principalmente no sistema financeiro. O governo ele abusou de empréstimos e o endividamento externo gerou uma grande inflação. Então, assim, as coisas elas não andavam muito bem, porque quando o Brasil ele se torna uma república, automaticamente ele recebe os problemas do governo anterior. Então, ele recebe a dívida do governo anterior. E aí a gente tem, Rui Barbosa, uma das maiores e importantes figuras da história do Brasil. Ele foi ministro no governo de Deodoro da Fonseca e na tentativa de resolver o problema, ele cria uma política mais modernizada. Essa política ela ficou conhecida como encilhamento. Grava bem esse nome. Vamos entender. O Rui ele não podia pegar novos empréstimos, até porque isso era negado a um governo que ainda era provisório. Ou seja, vai que tudo dá errado, né? E o Brasil ele não paga essa dívida. Então ele cria a sua política. Ele cria uma política que foi similar à política dos Estados Unidos, que permite a emissão de moedas sem lastro ouro. Isso foi responsável pelo aumento de moeda de papel em 3 vezes mais. Meu Deus, professora, o que é isso? O país, gente, ele tem uma determinada riqueza. A emissão da moeda que vai circulando aí pelas ruas, ela era feita mediante um lastro, que é o ouro. Ou seja, quanto mais reserva em ouro um país ele tem, mais ele poderia emitir moedas. Por exemplo, o governo ele tem no banco lá 10 barras de ouro. Isso no papel equivale a 100 mil. Então, o governo ele não pode emitir em papel moeda, sei lá, 150 mil, porque no banco ele só tem 100 mil. Então, da onde que ele vai tirar os outros 50 para pagar, entendeu? Então, o Rui, foi isso que ele adotou, foi essa medida que ele fez. Ele aumenta a produção do papel moeda, mas ele não aumenta o ouro e acaba desvalorizando a moeda. Por que ele fez isso? Ele fez isso para dar crédito às empresas, para pagar funcionários e por aí vai. Por que desvaloriza, né? Porque não tem um peso igual. Isso gerou uma inflação, que é o aumento dos preços e de produtos e serviços. E é importante a gente entender que no momento o Brasil ele era um país essencialmente agrícola. Então todo o eixo econômico estava voltado à exportação. Ainda não tem indústrias no Brasil, então forte ali é a economia cafeeira. Bom, nós precisamos entender que no período entre os anos de 1800 a 1930, a cafeicultura foi a principal atividade econômica do Brasil. Então, o café ele se tornou o produto mais exportado naquela época pelos grandes cafeicultores, principalmente no estado de São Paulo. Então, grava isso que é muito importante. O café ele foi o principal produto de exportação no período. Porém, no entanto, todavia, o Brasil ele passava por uma crise. Era uma crise econômica, uma crise política e uma crise social. Por que, professora, se ele estava exportando tanto? Nós temos um presidente e um vice que frequentaram a escola militar, que aprenderam sobre a influência do positivismo e que ajudaram a derrubar a monarquia para salvar o exército. Mas eles não tinham visão alguma de república. Então a ideia era que o exército tivesse um papel maior do que era desempenhado no império. E os dois, tanto o presidente como o vice, eles têm opiniões muito diferentes em relação à república, então choca muito. Mas eles têm um ponto em comum, eles não expressavam preocupação alguma com as classes sociais. Marechal, ele acabou renunciando. A Constituição na época ela deixava claro que era necessária uma nova eleição. Porém, o vice, Floriano, ele assume sem eleição. Então, Floriano, ele tinha como foco construir um governo mais estável, mais centralizado e mais focado no exército. Então, imagina só,
Isso não vai agradar os fazendeiros, que defendiam uma política liberal, uma política mais descentralizada, até porque eles queriam ter mais autonomia, lembra disso? E por conta disso, um dos principais acontecimentos ali importantes na época, que ocorrem ainda na República das Espadas, é a Revolução Federalista. Foi uma guerra civil, aconteceu no Rio Grande do Sul, que na época ali era uma das regiões politicamente mais estáveis do país. De um lado, nós vamos ter os republicanos, organizados em torno do Partido Republicano Rio-Grandense, e tendo como principal líder o governador do estado, que era Júlio de Castilhos. Do outro lado, a gente tem os defensores de uma estrutura de governo menos centralizada, do Rio Grande do Sul ainda, e que estavam organizados em torno do Partido Federalista. A liderança ali vai ser exercida por Silveira de Martins. O conflito, que começou em 1893 e terminou em 1895, ele resultou em milhares de mortos. Então, os dois lados, na época, eles lutavam entre si sem misericórdia, tanto que ficou conhecido como degola, porque eles cortavam a garganta dos prisioneiros de guerra com o objetivo de se vingar, de aterrorizar o inimigo. Era como se na época fosse um recado para o próximo que entrasse ali. O desacordo ele foi resolvido pelo governo central, apoiando-se ali em Júlio de Castilho. O presidente Floriano Peixoto, ele enviou tropas que pudessem colocar um fim naquele levante, que ameaçava na época a preservação do regime republicano. Floriano, que ficou conhecido como a mão de ferro por perseguir sem trégua seus opositores, já por outro lado ele também fez forte repressão aos movimentos antirrepublicanos e passou a ser conhecido como herói. Então tem os dois lados. Ele não consegue lançar um candidato para ser o seu sucessor. Resultou que Prudente de Moraes, na época, um grande representante da oligarquia cafeeira paulista, ganhasse as eleições em 1894. Após a saída dos militares, ocorre o fim da República das Espadas e começa a República Oligárquica, que também é um período muito importante da história do nosso país.